crianças, oi famílias, tudo bem? Como estão? Como passaram a semana? Espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma lição da nossa escola bíblica divertida. Essa é a lição 13, Daniel e os reis. Vamos conhecer mais um pouco sobre o profeta Daniel e alguns reis que ele teve contato. E vamos aprender com ele. Vamos aprender sobre ser dedicado a Deus, ser fiel a Deus, ser obediente a Deus. E Deus observou tudo isso e reconheceu tudo isso em Daniel. E Deus esteve com Daniel, protegendo, guardando, livrando, e nós vamos conhecer essas histórias. Mas antes, vamos, como sempre, orar. Vamos fechar nossos olhinhos, falar com Deus e logo em seguida o próprio Daniel vai nos contar sobre a sua história. Aí onde você está, vamos orar juntos. Senhor, obrigada por esse dia, pela semana que passou. Obrigada por tudo que o Senhor é na nossa vida. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai que nos sustenta, que nos protege, nos guarda. O Senhor tem cuidado de nós, da nossa família, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Obrigada por tudo isso, Deus. Agora nós queremos te pedir que nos ajude a entender a lição de hoje. Ajuda-nos a entender e a praticar, fazer sempre a tua vontade. Perdoa o nosso pecado, fica conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu morava em Jerusalém, mas fui levado para a Babilônia pelos inimigos do meu país. Eu e mais 3 amigos fomos morar no palácio do rei. Quantas dificuldades e problemas enfrentamos. Foi muito difícil, mas Deus estava sempre comigo e com meus amigos. Sabe o que é ficar 3 anos comendo verduras e legumes? E meus amigos quase morreram queimados. Deus me ajudou a interpretar um sonho do rei que ninguém conseguia entender. Já estou velho e todos esses anos sempre amei a Deus e fui fiel a Ele. Ele que cuida de mim. Certa noite, o rei, que se chamava Belsazar, resolveu fazer uma grande festa e convidou muitas pessoas importantes. Vocês acham que fui convidado? Não, não fui convidado. Ainda bem, porque aquela festa não agradou a Deus. Lá as pessoas comeram, beberam e adoraram deuses falsos. Que triste! Para piorar a situação, no meio da festa, o rei mandou seu empregado trazer as taças de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor, anos atrás, havia tomado da casa do Senhor em Jerusalém e levado para a Babilônia. Belsazar queria usar as taças que pertenceram à casa do Senhor para servir bebidas aos seus convidados. Ele não tinha respeito pelo Deus verdadeiro. De repente, no meio de toda aquela agitação, houve silêncio. Todos ficaram parados e assustados. Sabe por que ficaram assim? É porque apareceu a mão de um homem, só a mão, sem braço e sem corpo. E ela começou a escrever na parede do salão, num lugar bem iluminado. Belsazar ficou com muito medo, ficou pálido, sem cor, começou a tremer da cabeça aos pés com uma gelatina. E o pior é que ninguém conseguiu entender o que estava escrito na parede. Que mistério, hein? A rainha-mãe disse a Belsazar: não precisa ficar com medo, pois aqui no reino há uma pessoa muito inteligente que sabe explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Chame-o e ele explicará o que está escrito na parede. Vocês sabem de quem a rainha estava falando? Isso mesmo, de mim. Vocês se lembram do meu nome?
Isso mesmo, Daniel. Então o rei mandou-me chamar e disse que, se eu interpretasse o que estava escrito na parede, ele me daria uma roupa muito bonita, uma corrente de ouro, e eu me tornaria um homem muito importante no seu reino. Eu respondi que não queria seus presentes, mas queria ajudá-lo. Vocês acham que consegui entender as palavras misteriosas? Era uma mensagem de Deus. E ele, que sempre está comigo, deu-me sabedoria para entender o que estava escrito. Então eu disse ao rei: você tem sido desobediente a Deus, adorando deuses falsos, desprezando as coisas de Deus, usando as taças da casa do Senhor, e por isso será punido. Seu reino será tomado pelos inimigos. Mesmo depois de ouvir esse recado tão duro, o rei insistiu em me dar os presentes e mandou que me vestisse com roupas caras e bonitas, que pusesse uma corrente de ouro no meu pescoço, e disse que a partir daquele dia eu seria o terceiro homem mais importante da Babilônia. Sabe o que aconteceu naquela mesma noite? Deus cumpriu sua palavra. Os inimigos invadiram a Babilônia e mataram o rei Belsazar. E veio um novo rei chamado Dario. Um tempo depois, Dario passou a exigir por lei que todos fizessem oração a ele, como se o rei pudesse atender às orações das pessoas. E o que vocês acham que eu fiz? Eu não obedeci à ordem do rei e continuei orando ao único Deus verdadeiro 3 vezes ao dia. Por causa disso, aconteceu algo muito ruim. Fui jogado em um buraco escuro com leões famintos, e todos pensaram que eu ia morrer na cova dos leões. Deus me livrou da morte. Deus enviou um anjo àquele lugar horrível que fechou a boca dos leões, e eu pude ficar tranquilo. Quando o rei Dario viu que eu estava vivo e sem nenhum machucado, reconheceu quem era o verdadeiro Deus e ordenou que todas as pessoas do seu reino temessem e respeitassem o único Deus, o Deus que Daniel adorava. Mas uma vez escolhi ser fiel, e mais uma vez o Senhor me ajudou. Vale a pena ser fiel a Deus. Olhando para trás, devo dizer que a melhor escolha que fiz na vida foi ficar junto a Deus. Ele me amou e cuidou de mim. Eu gostei muito de obedecer a Ele. Deus foi o meu melhor amigo. Quero sempre ser fiel a Deus. E você, meu amiguinho? Vamos então dizer o versículo da nossa lição de hoje? Ó Senhor Deus, ensina-me e eu te obedecerei. Salmo 86, versículo 11. Outra vez. Ó Senhor Deus, ensina-me e eu te obedecerei. Salmo 86, versículo 11. Crianças, as taças que o rei queria usar na festa pertenciam ao templo, pertenciam à casa do Senhor, e era lá que elas deveriam ficar. O rei poderia ter usado qualquer taça na sua festa, mas ele quis usar aquelas para desobedecer. Nós precisamos ter cuidado com as coisas de Deus. Querem ver um exemplo? Tem criança que não respeita a salinha da escola bíblica, a salinha onde nós fazemos as atividades. Tem criança que rabisca a mesa, arranca a folha do livrinho que fica na biblioteca. Isso está certo? Não, né? Não está certo fazer na nossa casa, não está certo fazer na escola e muito menos na casa do Senhor. Tem criança que, quando a mamãe está conversando ali com a amiga antes de ir embora, entra correndo no templo, aí vê aqueles envelopes de dízimos e ofertas, aí pega aquele envelope e acha que pode fazer bolinha de papel, pode rabiscar. Tá certo? Bem, não. Aquilo lá não é nosso.
é da igreja, pertence ao Senhor, é tudo dele, para ele. Tem criança que não sabe onde coloca a Bíblia, depois diz assim, minha mãe que guardou, não sei onde minha mãe botou. Não tem cuidado com a sua própria Bíblia. Nós podemos e devemos ser como Daniel, cuidadosos, zelosos, obedientes, fiéis a Deus. Deus se agrada disso, assim como Ele se agradou de Daniel, Ele vai se agradar de você e de cada um de nós, se nós formos assim. Vamos combinar então? Vamos ser cuidadosos com as coisas de Deus, tá bom? Não esqueçam de fazer as atividades da nossa lição. Uma boa semana de descanso. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.